Sejam bem-vindos ao nosso Papo Oxitocinas de hoje. Hoje a gente vai estar aqui com uma convidada especial, a Tayane Maia. Nós falaremos sobre o pertencimento e a sustentabilidade. Como é que a nossa conexão com o nosso planeta, com o nosso mundo, em relação à sustentabilidade. Pertencimento é um dos temas que é o tema Oxitocinas 2020. Então, a gente está abordando o tema pertencimento em vários setores. Para você, que é a primeira vez que está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Oxitocina, deixa eu mostrar um pouquinho a camiseta, é uma plataforma de mulheres que se reinventam, mulheres que estão fora da sua zona de conforto, mas que não estão deixando a peteca cair, não. Estão estudando, estão lutando, estão batalhando e estão tentando criar algo de positivo para suas próprias vidas e para a vida de quem estiver ao nosso redor. Então, hoje, já feita essa iniciação, quero dar boas-vindas a Tayane. Tayane, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, Geisa, de estar aqui falando de um assunto que eu amo, sou realmente apaixonada por sustentabilidade e que é tão importante, né, para todos nós, mais do que nunca. Mais do que nunca. A Tayane, ela é engenheira química, ela tem 29 anos. Tayane, eu vou contar um pouquinho de onde a gente se conheceu. A Tayane, ela participou de um workshop nosso, da Oxitocinas, dentro do Papo Oxitocinas presencial, quando a gente estava fazendo os encontros ainda presenciais. Se eu não me engano, foi o último encontro antes do toque de recolher pela pandemia, que foi em fevereiro, né? Acho que foi isso. E saindo do nosso papo, a gente falou sobre realização dos sonhos, eu falei sobre o pertencimento, e aí a gente começou a conversar. E a Tayane falou assim, Geisa, eu adoro o tema sustentabilidade, eu sou engenheira química, dá para a gente falar bastante sobre isso. Eu disse, poxa, então você é a pessoa ideal. Então, como infelizmente nós não estaremos presencialmente agora em junho juntas, no nosso encontro presencial, então a gente está fazendo esse bate-papo, esse Papo Oxitocinas online com a Tayane. Tayane, então, feito as devidas apresentações, e com toda aquela tua energia que eu vi nos seus olhos falando sobre sustentabilidade, o que é sustentabilidade e por que ela é importante para você, para a sua vida? Tá. Então, vou começar falando um pouquinho sobre por que ela é importante, né? Eu acho que, eu não sei dizer quando que começou essa minha paixão por sustentabilidade, mas com certeza vem muito do meu contato com a natureza que eu sempre tive. Eu lembro da minha infância com minhas irmãs na nossa casa de praia, naquele chão de terra que tinha lagoa e tinha praia, e a gente estava sempre brincando ali, correndo, aquela liberdade. Eu gosto da sensação do que a natureza traz para a gente. Então, acho que isso sempre me deu um pouco de consciência de ter esse cuidado, né? E aí, com o passar do tempo, surgiu, né, esse conceito de sustentabilidade, eu fui conhecer, me identifiquei e comecei a pesquisar cada vez mais. Posso contar de uma situaçãozinha que foi bem, nessa área que foi bem marcante na minha vida, da época de faculdade. Por favor. Eu fui fazer faculdade, morar com duas amigas, a gente ficava lá de segunda a sexta-feira, que era longe do centro do Rio de Janeiro. E assim que a gente chegou, começamos a morar juntos, eu conversei com elas e tal, elas toparam da gente fazer coleta seletiva. E aí a gente separava nosso lixinho toda sexta-feira, antes de a gente voltar para casa dos nossos pais. A gente levava o nosso lixo até a esquina da nossa rua, que era onde tinha lá as lixeiras bonitinhas, aquelas lixeiras coloridinhas, né, para cada tipo diferente de reciclagem, de material reciclável. E aí toda sexta-feira a gente fazia isso. Até que um dia uma delas já estava lotada, mas a gente estava empurrando para fazer o lixo certo caber na lixeirinha certa. Até que surgiu um senhor e falou, minha filha, por que você está aí sofrendo para colocar esse lixo nessa lixeirinha? Tem tanta outra lixeira vazia aqui. Ele falou, não, meu senhor, mas é porque o lixo correto é nessa lixeira aqui. Aí, não, mas o caminhão de lixo, quando passa, leva tudo junto. Aí deu aquela tristeza na gente, né? Vocês murcharam. Na hora, deu aquela murchada. Mas não desistimos, porque na faculdade tinha as lixeirinhas coloridas também. A gente está falando faculdade, você estava no Rio de Janeiro, você fazia rural, é isso? Estava em Seropédica. Seropédica. Isso, que é longe do centro do Rio de Janeiro, por isso que a gente morava lá durante a semana, porque a faculdade era horário integral, então ficava ruim para ir e voltar, enfim. Então, todo final de semana a gente voltava para casa dos nossos pais, mas de segunda a sexta a gente ficava lá. E a nossa casa ficava a uns 2, 3 quilômetros da faculdade,
E na faculdade tinha as lixeirinhas. Eu falei, meninas, na faculdade tem as lixeiras. Pô, uma faculdade federal, né? Se tem a lixeirinha, lá com certeza tem a coleta seletiva. E a gente ia de bicicleta na época para a faculdade e elas toparam, são anjos da minha vida. Elas toparam, assim, Pamela e Silvana, inclusive, depois eu vou mandar para elas. A história de vocês. Elas toparam e a gente levava a nossa bicicletinha lá, nossos saquinhos de lixo no guidão, até a nossa faculdade para jogar fora. E a gente fez durante um tempo, até que um dia um professor falou pra gente que lá também não tinha coleta seletiva, era apenas as lixeiras. Aí murcharam de novo. A gente aqui, ele falou, não, Seropédica não tem coleta seletiva, e isso foi lá em 2008, então, assim, um pouquinho de tempo atrás. Você falou em 2008. Em 2001, eu morei aqui na Suíça de 2000 a 2000. Eu fiquei um ano aqui e eu recebi uma carta de advertência porque eu joguei papel em um local que não era para papel. Então, não foi uma multa direto, isso em 2001. Então, você já vê a diferença de realidades aí com relação à coleta seletiva, à fiscalização, né? Não dá para a gente comparar o nosso Brasil continental com uma Suíça, mas assim, que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Mas em termos de mentalidade, é uma coisa bem diferente, né? Bem diferente. Mas vamos lá. Então, você contou um pouquinho sobre a sustentabilidade, pode ter surgido aí para você por esse contato todo, né? Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a sustentabilidade, tá? A sustentabilidade, como foi definido ainda lá no final dos anos 80 e muito mais pontuado a partir dos anos 90, principalmente a partir da Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, é a capacidade da gente atender as nossas demandas no presente, sem comprometer a capacidade de que as gerações futuras também atendam as necessidades delas. E surgiu... E foi importante... Estou anotando aqui para a gente colocar como legenda depois, atender as demandas do presente sem impactar com as demandas do futuro. Sem comprometer a possibilidade das gerações futuras também atenderem às necessidades delas. E isso foi importante falar sobre isso porque, ao longo da maior parte da nossa história, o homem sempre viu a natureza como algo que estava lá à nossa disposição para a gente pegar o que, quando, quanto, como quisesse. Então, com isso criou-se a sociedade de consumo como a gente tem hoje, né? Que é um consumo exagerado, a gente sempre precisando comprar alguma coisa, estão sempre lançando coisa nova, com uma cor diferente, com um brilho e tal, e a gente sempre precisando daquilo. Então, na verdade, começaram a criar necessidades para a gente que, na verdade, a gente não tem, né? E isso vai totalmente contra a sustentabilidade, porque isso aumenta a necessidade de extração de material, e isso aumenta depois também a quantidade de descarte de resíduo, né? No final de quando a gente usa tudo isso. Quando a gente compra uma coisa nova, a gente joga a antiga fora. Então, a quantidade de lixo também aumenta. E quando a gente pensa em sustentabilidade, um ponto que eu acho importante falar também, normalmente a gente pensa só no verde, né? A natureza e tal. Só que o bacana da sustentabilidade é que ela é muito mais do que isso. Na verdade, ela está pautada num tripé que é o meio ambiente também, mas também o social e o econômico. Então, a sustentabilidade não pretende acabar com o desenvolvimento econômico, até porque isso geraria problemas de desemprego, crises sociais, enfim, que a gente já tem tanto no mundo, né? Seria um tiro no pé. O negócio é a integração, então. Então, sustentabilidade, aí para quem não é da área, ou para quem não tem essa visão, como uma engenheira química que é você, a sustentabilidade, ela engloba o meio ambiente, a área social e a área econômica. Exatamente. Joia. E aí, dentro dessa visão macro, digamos assim, tem diferentes frentes de atuação. Por exemplo, em relação à economia, a gente vê surgindo diversas formas diferentes. No Rio, eu estava vendo bastante, antes de vir para cá, crescendo a economia colaborativa, a economia circular. Aqui na Europa, a economia circular está sendo bem trabalhada também. Eu sei que a Inglaterra está investindo bastante nisso. Explica para a gente o que é economia circular, porque é o seu dia a dia e alguém como eu não sabia. Agora eu sei porque a gente conversou antes, você me explicou. Explica o que é economia circular. A economia, primeiro eu vou explicar como é que é a economia que a gente tem hoje, né? Que é a economia linear. A gente extrai os materiais do meio ambiente, produz, vem para nossa casa e a gente descarta no nosso planeta. Pronto, acabou ali, seguiu essa linha. A ideia da economia circular extraiu, produziu, chegou na gente. Antes de ser descartado, a gente conseguir reutilizar esse material ou reciclar esse material. Então, esse material que a gente extraiu aqui no começo,
ele fica mais tempo rodando na nossa economia, na nossa sociedade, antes dele virar um lixo que vai ocupar espaço, enfim, prejudicar nosso planeta, né? Maravilha. Isso, então, é economia circular. Exatamente. E dentro da questão ambiental, tem vários movimentos também, como o Zero Waste, que é o desperdício zero, né? Tem o Do It Yourself, que é você fazer suas próprias coisas, no intuito de que seja mais saudável, gere menos resíduo. Então, são diferentes formas de atuação, mas estão todas dentro da ideia de sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade é uma oportunidade enorme da gente escolher como que a gente se identifica, como a gente acha que a gente consegue colaborar ali, né? Uau, que aula gostosa, porque assim, agora eu já sei o que é economia circular, né? Essa coisa da gente realmente reaproveitar tudo que a gente puder e jogar no lixo o menos possível, né? Agora, e a relação entre sustentabilidade e a nossa conexão com o mundo? A sustentabilidade nossa, já que o nosso ano, ocitocinas, a gente está pensando sobre o tema pertencimento. E o tema pertencimento, ele é a arte de você se conectar com você mesmo e de você se conectar com o mundo. Faz essa relação aí pra gente. Para mim, assim, é uma relação muito simples, porque nossa conexão é a nossa ligação, é a nossa relação que nós temos com nós mesmos, como você falou, e com o mundo, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, com o lugar onde a gente vive, nosso planeta. Então, essa conexão que a gente tem, que a gente cuida em relação a gente e aos outros, né? A gente sempre ter uma relação mais saudável possível, que seja benéfica, que seja agradável para os dois lados. Ninguém vai estar numa relação se te faz mal, concorda? Ou não deveria, pelo menos, né? Mas a gente vai sempre buscar relações que sejam boas para os dois lados, né? A gente tem sempre uma relação de cuidado com os nossos parentes, nossos amigos. E é essa mesma visão que a gente tem que ter para a nossa conexão com o nosso planeta. É trazer essa visão de cuidado, de que a gente tira tanto dele, a gente precisa dele, né? Na verdade, a gente depende dele, ele não depende da gente para existir, né? Essa é a grande verdade. Então, assim, a gente tem que cuidar para que ele esteja sempre ali, né? E como eu falei, durante muito tempo se teve a visão de que a gente podia tirar e tirar e tirar o quanto a gente quisesse. E hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Dados recentes da WWF dizem que até 2050 a gente vai precisar de 3 planetas para conseguir sustentar o estilo de vida que a gente tem, o estilo de consumo, a quantidade de consumo que a gente tem hoje. Então, é 2050. 50. Ou seja, tá aí, né? Estaremos todas vivas até lá. Ou seja, já está aí. Se a gente não repensar como... você sabe que eu acho que a gente está vivendo um período de mudanças totais, né? Assim, tudo que a gente ficou meio que procrastinando ao longo das nossas vidas, tanto pessoais como de sociedade, está todo mundo se sacudindo agora. E esse se sacudir no sentido de transformação. A gente está se transformando e tentando criar não só um ser humano melhor como a gente, né? Com tanto revendo valores, mas se a gente não fizer isso como planeta, a gente não vai estar vivo. Não é questão de é questão de vida ou de morte mesmo. Exatamente. Né? É questão de vida e de morte, ou de morte, né? Exatamente. Então, você falou a coisa perfeita. A gente tem buscado cada vez mais evoluir, né, como indivíduos, melhorar como seres humanos, e é importante enxergar a necessidade de a gente melhorar também para o nosso planeta, né? Então, às vezes, eu sou muito estressada, estou sempre gritando, eu quero melhorar no meu controle emocional, e aí a gente busca diferentes formas, né? Se conhecer cada vez mais, ir para o psicólogo, fazer meditação, mindfulness, enfim. A gente enxerga a importância disso e busca ferramentas para alcançar essa melhoria. Então, é isso que eu acho importante nesse nosso papo, fazer com que todo mundo enxergue a importância da gente enxergar essa nossa conexão com o planeta como merecedor total do nosso foco de buscar evoluir, né? E depois de enxergar a importância disso, buscar formas e ferramentas de melhorar, alcançar essa evolução, nessa conexão também. E quando você falou sobre a economia circular, né, da coisa realmente voltando, né? Eu compro uma camiseta, eu não vou descartar, eu vou doar, ou esse material vai ser reciclado, enfim. Em termos de nós como indivíduos também, essa necessidade de... Para que eu possa me tornar um ser humano melhor, também tem um dos caminhos para isso, também é a minha reconexão com esse todo.
Essa reconexão com esse todo, ela pode se dar de várias formas, né? Pode se dar você fazendo mais exercícios ao ar livre, você cuidando da sua horta, ou seja, existem N maneiras de você fazer isso. E olha como acaba sendo uma economia circular também, só que circular no sentido de indivíduo. Eu estou voltando para esse todo, porque esse todo também está dentro de mim. Exato. É uma coisa, né? Porque essa é a verdade, né? Na verdade, é tudo conectado, não tem jeito. Estamos todos. Não é blá, blá, blá furado de papo de autoajuda ou de hippie da década de 70, 80, não. Nós estamos todos conectados. E é legal você falar, porque a gente está gravando esse papo na terça-feira, a gente vai colocar ao ar na sexta, e na quarta-feira, amanhã a gente tem uma reunião no Zoom, e o tema é florescer ou perecer. Porque a reconexão com você mesma, ela é emergencial. Não é uma questão, eu deixo para amanhã. Você pode deixar para amanhã, mas o que você vai gastar com dinheiro, com remédio, o preço que você vai pagar com a tua saúde, cara, é a mesma coisa. Nós somos um planeta. Florescer ou perecer. E a mesma coisa para o nosso planeta, né, Tayane? Sem dúvida, é exatamente isso. E como é que a gente pode fazer? Quais são as suas principais dicas? A gente falou mais no macro. Como é que a gente pode fazer para a gente fazer a nossa parte? Alguém que tem uma educação razoável em relação ao planeta, a gente não joga lixo em qualquer canto, a gente tenta fazer uma reciclagem. Na verdade, aqui na Suíça, a gente conversou antes, né? Aqui é uma questão até econômica. Você pode não ter valor nenhum, você pode não ver valor nenhum para você reciclar o teu lixo, mas você não é obrigada. Mas se você não reciclar, você paga caríssimo para comprar o saco branco e colocar tudo lá. Então, assim, a própria situação econômica te força a ter mais consciência, né? O que você dá de dicas para a gente no dia a dia que poderia nos ajudar a contribuir mais com a nossa sustentabilidade no planeta? Antes de dar dicas objetivas, né, do que a gente pode fazer na prática, eu queria pontuar duas questões que eu acho muito importantes para a nossa caminhada de evolução, né, nessa melhoria da conexão com o nosso planeta. Uma delas é a importância da gente se questionar, né? A gente avaliar na nossa realidade, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer, achar essas oportunidades. Porque assim, eu vou dar umas dicas aqui, mas para nem todo mundo vai ser ok, vai ser fácil de fazer. E às vezes uma coisa que para mim é super difícil de eu mudar no meu dia a dia, para outras pessoas vai ser molezinha. Então, trazer essa questão da importância de você se questionar do que você consegue já fazer, o que você vai precisar de um pouquinho mais de esforço, é muito importante trazer isso para a nossa visão, né? Então, a gente questionar quando a gente vai comprar alguma coisa, se a gente realmente precisa comprar aquilo ou não, se for uma necessidade que criaram para a gente, né? Você precisa ter uma coisa mais moderna de todas ou não. Se você realmente precisar comprar, se você consegue comprar de second hand, né? Alguma loja de segunda mão, se for roupa, comprar em algum brechó, porque isso já garante que a gente não vai estar tirando tanto material, já vai ser menos insumo que a gente está precisando tirar do nosso planeta para produzir mais um item daquele. E já está impedindo que mais um material seja descartado, porque se o antigo dono não consegue doar, não consegue vender, não consegue passar para frente, aquilo vai ser descartado no nosso planeta. Então, quando você compra alguma coisa já usada, você consegue atuar nas duas pontas, tanto reduzindo a necessidade de extração, quanto reduzindo a quantidade de resíduo que a gente está descartando no nosso planeta. E se não for comprar de segunda mão, uma dica um costume que eu aprendi com algumas amigas doe as suas roupas. De repente você ganha alguns quilinhos, tem uma amiga que está mais miudinha, vira e mexe, eu faço isso, eu levo sacos de roupa. Fulana, isso aqui é a sua cara. Nossa, mas é tudo novo. Eu falei assim, mas eu dei uma engordadinha, então assim, tem roupas mais sociais, que eu usava mais numa outra área, ou seja, as nossas roupas, às vezes a gente pode cansar, pode enjoar, mas tem alguém que goste. Então, doa as suas roupas, né? Pode doar para casas assistenciais, aquelas melhores, você doe para amigas. As minhas amigas adoram. E eu também adoro receber dela. Com certeza, exatamente isso. Eu tenho duas irmãs, né? Então as roupas sempre rodam entre as irmãs. Agora que eu tô aqui vai ser mais difícil, mas até então era sempre entre as irmãs que rodavam, não tinha jeito. E aí também, se você não conseguir comprar, né, de já usado,
você avaliar o que você vai comprar, né? Você escolher entre as marcas. Então, se você sabe que tem uma marca que, poxa, usa trabalho escravo, que você sabe que não respeitam as questões ambientais, você deixar de comprar nela, você realmente priorizar marcas que você sabe que tem uma consciência social, uma consciência ambiental. E a grande verdade é, as empresas são as que mais vão conseguir impactar, né, positivamente, se quiserem. Só que para elas fazerem essas mudanças, a demanda tem que surgir de nós. Porque se nós não comprarmos nas empresas que estão fazendo essas coisas, né, indevidas, elas não vão ter para quem vender, elas vão ter que pagar os funcionários em vez de fazer trabalho escravo, porque não adianta ter trabalho escravo e produzir se ninguém vai comprar. Então, essa demanda é muito importante partir da gente, né? Eu acho que nos últimos 2 anos tem esquentado um pouco mais, digamos assim, né? Essas questões empresariais, tem visto mais empresas se preocupando com isso, a população demandando mais essas questões, né? O Greenpeace fica sempre aí no pé, dando trazendo luz, né, para essas coisas erradas que estão fazendo, enfim. Então, acho que é isso, a gente escolher avaliar as marcas, né, que a gente está comprando para ver se a gente está optando por favorecer a marca adequada. E aí, por um produto, por exemplo, você vai no mercado, se você vai comprar um legume, tem um legume que já está num saquinho plástico, tem o legume a granel, né, que você não está ensacado, você leva a sua sacolinha reutilizável, você compra o legume que está fora do saquinho plástico, já é menos um saco plástico, você vai ter que jogar fora, né? Depois eu vou mostrar o meu kitzinho aqui, que eu tenho uns saquinhos que eu trouxe desde a época do Brasil, que eu trouxe para cá comigo também. Mas enfim, e aí se você vai comprar um produto que tem uma embalagem plástica, uma embalagem de vidro, opte pela embalagem de vidro. Aqui na Suíça, por exemplo, a gente sabe que o vidro vai ser reciclado. Eu particularmente reutilizo minhas embalagens de vidro, tem um monte aqui que eu estou sempre utilizando. Mas se por algum motivo eu não quiser reutilizar, eu sei que eu vou conseguir reciclar. A de plástico não vai reciclar aqui, né? Então, são pequenos detalhes que são importantes a gente pensar. Realmente a gente se questionar. Em cada etapa, a gente está se questionando de qual é a melhor opção, do que eu posso fazer aqui para impulsionar positivamente, né? E aí varia muito de cada lugar, porque no Brasil, por exemplo, eu priorizava o alumínio, porque o alumínio no Brasil é o material mais reciclado, disparado. Então, assim, se tinha lá de plástico, ou de alumínio ou de vidro, eu sempre escolhia o de alumínio. E aqui já é um pouquinho diferente. Então, essa questão de ter essa curiosidade, buscar informação para a gente poder tomar as melhores decisões, né? As melhores decisões a gente só pode tomar tendo a informação adequada. Isso é muito importante. Por isso a questão do questionamento. Ter curiosidade, prestar mais atenção, até para um consumo mais consciente. Exatamente, exatamente. Mais consciente. E as dicas práticas, então? As dicas práticas? Então, vamos nas dicas práticas. Eu trouxe aqui algumas coisinhas que eu tenho. Esse aqui, vamos começar pela mais básica, né? Aqui na Suíça, acho que a maioria já leva suas sacolinhas para o mercado. No Brasil, acho que também atualmente no Rio de Janeiro, pelo menos, eles tinham proibido, né? Sacolinha plástica tinha que vender no mercado, então algumas pessoas já começaram a levar. Eu tenho algumas sacolinhas aqui que eu ganhei em algumas feiras. Então todo mundo, as sacolas que a gente tem que levar para fazer as compras. Exatamente, sacolinha para fazer as compras. Eu comprei lá no Brasil ainda esses saquinhos para poder fazer as minhas compras a granel. Então, por exemplo, tem um legume lá que não vem no saco plástico, eu peso ele dentro do meu saquinho. Aí tem o maiorzinho, tem o pequenininho. Ou seja, eu deixo de pegar aquele saquinho plástico para poder colocar e pesar e eu levo esse daí. Esse pequenininho. E assim, esse é um modelo que eu tenho, mas tem diversos diferentes. Eu já vi até vendendo aqui no Migros, né, no mercado aqui na Suíça. Eu esqueci qual é aquele tecido que é todo furadinho, né? O Lidl, eles estavam até doando, eles estavam dando durante o período de quarentena, quando a gente fazia compras. Eu cheguei do Brasil e vi, ele é todo furadinho. Eu falei assim, nossa, que sacola bonitinha. Então eles estavam doando, que é o que o Migros vende. É exatamente isso. Ou seja, usar esses saquinhos, levar esses saquinhos, isso é uma coisa básica e simples que eu nunca pensei. Eu sempre usei o saquinho plástico do mercado. É uma dica simples. Eu também demorei séculos. Durante muito tempo, eu sempre levava o meu saquinho para a compra final. Sim. Mas eu fazia o meu pesar, né? Quando eu pesava lá, eu usava o saquinho plástico. Até que eu vi uma entrevista, uma palestra, na verdade, e a menina falou assim, gente, que óbvio, sabe? Quando né? Quando eu vi alguém falando, se tornou óbvio, mas até então eu não tinha pensado nisso.
Então, é uma coisinha que faz já a diferença, né? Já é menos um resíduo que a gente vai precisar gerar. Aqui um exemplo do vidro, né, que eu utilizo. Eu faço comprar granel, né? Eu levo já meu saquinho, peso nele. Quando eu chego em casa, eu armazeno dentro dos meus recipientes de vidro que eu vou guardando, né? Então, isso já ajuda bastante. E aí eu tenho meu kitzinho que está sempre na minha bolsa, que é um kitzinho que tem... Tá, dá para ver? Acho que dá, né? Sim, dá. Tem Talheres. Tem até o hashi aqui, na Suíça ainda não fui, porque é caro pra caramba. Aí tem o hashi, tem canudinho e tem um guardanapinho. Então, tá sempre na minha bolsa. Precisei, já tem lá. Vou precisar usar um descartável, um material descartável. E esse aqui também que acho bem importante, que é um copinho. Esse aqui é um copinho de silicone, que fica pequenininho, então cabe em qualquer bolsa. E aí, quando eu preciso, já está dentro da minha bolsa, eu utilizo. Eu não conhecia esses de silicone. Eu conhecia quando as crianças eram pequenas, o de plástico mesmo. Agora tá mais... Também peguei Agora, essa fase. Aí vazava um pouquinho, né? Ficava um negócio isso. Esse aqui é direitinho, não vaza nada, entendeu? Evoluiu. Muito legal, muito legal. Mas assim, na prática, qualquer copo que você consiga deixar dentro da sua bolsa, é isso que você precisa, sabe? Já vai ajudar. São pequenos passos, né, Tayane? São pequenos passos. Qualquer que seja a transformação, seja ela individual, seja ela da comunidade, seja ela do planeta, ela começa com a gente, com pequenos passos. E às vezes a gente não valoriza isso. Uma coisa tão simples e boba, eu nunca levei sacolinha para pesar a cenoura, eu pegava sacolinha de plástico. Eu não posso mudar esse meu hábito? Posso. Exatamente. Eu posso mudar esse meu hábito. E esse é um segundo ponto que eu queria colocar também, que eu acho importante nessa caminhada, que é a gente saber que não é o 0 ou 100, né? Não é ou eu não faço nada, ou eu tenho que mudar minha vida de cabeça para baixo para atender todas as demandas de sustentabilidade que existem. Não, né? Ninguém vai conseguir chegar nos 100%, porque a nossa cidade como é hoje torna isso impossível, né? E um exemplo que eu aprendi com você, inclusive nesse dia que a gente se conheceu nesse workshop em VV, foi quando você falou brilhantemente sobre o exemplo do elástico. O elástico a gente puxa, né? E ele é feito para a gente puxar, para esticar, mas mesmo o elástico, se a gente puxar demais além do limite dele, ele vai estourar, né? Ele vai arrebentar. E com a gente é a mesma coisa. A gente tem sim que puxar, tem que sair da nossa zona de conforto, tem que buscar evoluir, mas se a gente puxar demais, estressar demais, a gente também vai explodir. E aí a gente às vezes fica 2 semanas focada, lá nos 99% nas 2 semanas, mas depois tu não aguenta mais de tanta coisa, de muita loucura, de muita mudança, joga tudo pro alto. E aí, em vez de ter uma caminhada de vida, né, de ir evoluindo aos poucos e crescendo nisso e fazendo cada vez mais diferença, você teve só 2 semanas ali de 99%. Então, e o que impacta mais para o mundo, né? Com certeza é você numa vida inteira aí buscando evoluir aos poucos, até porque nessa caminhada, assim como aqui a gente está conversando sobre isso e está trazendo para mais pessoas esse conhecimento, na nossa caminhada a gente vai também passando isso para outras pessoas, sendo exemplo, outras pessoas vão vendo e aprendendo junto com a gente. Então isso é muito importante, né? Então saber que não é 0 ou 100, a gente pode cada um na sua realidade e começando, respeitando o seu tempo e a sua evolução. Acho que isso é importante. Que linda mensagem! Lembra muito uma mensagem dos budistas, que é a gente encontrar o caminho do meio. A gente não precisa ser o 0 ou 800, né? 8 ou 80. Dá pra gente estar mais ou menos ali, porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, aí o que acontece? A gente se estressa demais, a gente desiste. A gente desiste, a gente se frustra. Tá vendo como que eu sou incompetente? Para que eu vou tentar isso? Quem mandou? Agora, se eu vou devagarzinho, um passinho de cada vez, então acho que a nossa principal mensagem, só complementando tudo isso que você está falando, é justamente essa. No nosso tema pertencimento, arte, se conectar com a gente, com o mundo, qualquer seja a área que a gente queira se pertencer mais ou estar mais inteira, não vamos nos esquecer nunca que isso tudo aqui é um processo. Não existe mágica, a vida não tem... A criança demora 9 meses para nascer. Não adianta a gente querer forçar. Às vezes a gente quer forçar. A gente quer forçar porque a gente acha que é aquela ansiedade. E olha que de ansiedade eu entendo um pouquinho. Então assim, a vida vai mostrando pra gente que não adianta. É você jogar muita energia, você despender muita energia para nada. Então,
vamos fortalecer aquilo que a gente já está fazendo de legal com relação à sustentabilidade, a pequenos hábitos em casa. O que a gente puder implementar, vamos implementar. Nós temos o privilégio de estar hoje morando num país onde tem toda essa preocupação, né? Você me passou aqueles dados que a Suíça é o 17º país na lista do desenvolvimento da ONU de 2019, né? O Brasil não está nessa lista, né? O Brasil não está nessa lista. Então, em relação aos 30, né, melhores países. Em relação aos 30 melhores países, isso. Então, assim, eu acho que é um passo de cada vez e a gente dando parabéns para aquilo que a gente já consegue fazer. Às vezes a gente já está olhando lá na frente e eu esqueço de me parabenizar. O que eu estou fazendo de certo hoje? Ou o que eu consigo implementar que seja um pouquinho a mais? Eu já vou começar com um saquinho de pesar no Migros ou no Lidl, vou levar o meu saquinho, não o plástico, para poder utilizar. Aí vou colocar a etiqueta lá, depois eu vou te contar. Ai, tá ótimo. Eu queria colocar aqui à disposição também, Geisa, porque assim, a gente tem um tempo, né, reduzido, então assim, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer relacionada à sustentabilidade que não daria para falar aqui. Então, eu quero me colocar totalmente à disposição para quem quiser me mandar mensagem no privado. Pô, Thay, como é que eu posso melhorar isso? Para a gente trocar ideia juntos e crescer juntos, eu vou amar poder ajudar, poder fazer com que mais pessoas comecem a caminhada nessa busca por uma conexão melhor com o nosso planeta também. Que bacana. Então, eu te agradeço. Isso é compartilhar os talentos. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, se você gostou desse nosso bate-papo, se você tem dúvidas, o que você pode implementar, o que você já está fazendo hoje, conta pra gente aqui nos comentários o que de sustentável você já está fazendo. E se você tem alguma dúvida, como eu, por exemplo, parece uma coisa simples, mas eu não sabia, nunca me atentei que eu posso levar o saquinho de pano para poder pesar os legumes. Eu vou estar evitando usar o plástico. Então, são pequenas coisas que a gente vai juntas, uma vai lendo o comentário da outra. Deixa o seu comentário aqui e dúvidas mais particulares que você não se sinta à vontade de escrever para todo mundo ler. A Thayane, a gente vai colocar a Thayane está no Instagram, né, Thayane? Bem, eu vou colocar o seu contato para as pessoas, então, entrar em contato. Vai ser ótimo. Estou muito feliz, com certeza. Ai, que ótimo. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero que você tenha gostado e curtido como eu. E agradecer a todas as mulheres que já compraram a nossa camiseta Oxitocinas. Essa contribuição nos ajuda a manter o nosso site no ar, os nossos cursos online gratuitos e ajuda a gente a continuar compartilhando conteúdo de valor para você. Thayane, um grande beijo e um grande beijo para você. Uma ótima semana para todas nós. Tchau, gente!